O ano era 1663 e a pequena aldeia de Rivenford vivia rodeada por florestas densas que abafavam o vento e engoliam a luz ao cair da tarde. Na última casa da estrada de barro vivia Helena Varens, uma mulher de 43 anos, cabelos longos sempre presos e um olhar que parecia carregar séculos de fadiga. Quem passava por ela na feira notava as olheiras profundas, o tremor leve nas mãos e o jeito distraído, como se ela estivesse sempre voltando de algum lugar do qual não lembrava. Helena não dormia, ou melhor, não descansava. Ela adormecia por poucas horas e acordava todas as noites, sem falha, entre 2 e 3 horas, sentando-se na cama como se fosse chamada por alguém. E então começava a conversar no escuro. Palavras baixas, frases soltas, às vezes sussurros apressados, às vezes um diálogo longo que ela jamais conseguia recordar ao amanhecer. Há alguém comigo no quarto, dizia para si mesma, com a voz rouca pelo frio da madrugada. Mas quando acendia a vela, o cômodo estava como sempre, pobre, simples e vazio. A aldeia inteira já ouvira Helena conversando sozinha. Os vizinhos comentavam baixinho, temendo que ela estivesse possuída ou condenada por algum pecado oculto. Mas ninguém ousava se aproximar demais. Desde a morte de seu marido e do acidente que sofrera anos antes, quando quase se afogou no rio congelado, Helena sempre carregou um ar de tragédia. Com o passar dos anos, sua aparência definhou. Seu rosto ficou pálido, seus passos cada vez mais lentos. Ela acordava com marcas nos braços e no pescoço, marcas longas, finas, como dedos frios, segurando-a enquanto dormia. Era como se cada noite roubasse uma parte de sua energia. Até que, numa madrugada particularmente silenciosa, a voz masculina que sempre falava com ela mudou de tom. Deixou de ser um murmúrio distante e tornou-se clara, firme, próxima. Você não deve me esquecer, Helena. Ela congelou na cama. Quem é você? Sussurrou, pela primeira vez completamente consciente da conversa. A resposta veio lenta, arrastada, como quem revive um sofrimento antigo. Eu sou o que ficou para trás. Atrás de quê? De você. O ar ficou gelado. A vela no canto do quarto se apagou sem vento algum. No dia seguinte, pela primeira vez em décadas, Helena anotou tudo o que lembrava da madrugada. Seus dedos tremiam ao escrever. Mas pela primeira vez ela tinha fragmentos reais da conversa. Palavras, frases, pistas. Ela decidiu investigar sua própria vida. Começou revisitando histórias antigas, lembranças do acidente no rio, quando tinha apenas 10 anos. Helena ficou presa sob o gelo, sem respirar. Foi dada como morta antes que o corpo tremesse e ela voltasse a respirar. Na época, chamaram aquilo de milagre. Mas agora, aquele episódio parecia esconder algo muito mais sombrio. Ao buscar conselhos, ouviu de um velho pastor viajante uma frase inquietante. Quando alguém toca a morte e volta, às vezes algo não volta junto, fica preso, fica faminto. Helena voltou para casa com os joelhos fracos. Se a voz era aquilo que ficou preso, então era parte dela própria, uma parte morta que nunca encontrou descanso. Uma parte que precisava ser lembrada, que precisava ser completada, e que, noite após noite, drenava sua energia para sobreviver. Ela ficou horas olhando para a própria sombra, projetada pela chama fraca da vela. Se aquilo era verdade, então o único modo de sobreviver seria enfrentar o que a seguia desde a infância. E foi então, naquela noite gelada, que Helena esboçou pela primeira vez uma grande ideia para se livrar do fantasma, ou da parte morta de si mesma. Ela precisaria reconstruir o momento exato do acidente, voltar ao rio congelado, refazer o caminho para a morte, não para morrer, mas para devolver o que não lhe pertencia mais.
Helena passou o dia inteiro com a mente girando em espirais, sentindo o peso da revelação sobre seus ombros. Se a entidade era uma parte dela que ficou para trás, a parte que morreu naquele rio congelado, então a morte não a havia deixado completamente. Ela carregava, há mais de 30 anos, um fragmento de si mesma que nunca aceitou ser esquecido. Naquela noite, ela sentou-se perto da lareira e respirou fundo. As chamas tremulavam, lançando sombras que dançavam pelas paredes. E ali, naquela dança, ela viu. A sombra dela sempre parecia disforme, mais alongada, mais pesada, como se houvesse uma segunda sombra escondida dentro da sua. Isso a fez tremer. O relógio de areia marcava pouco antes das 2 da madrugada, quando Helena sentiu o arrepio familiar subindo pela coluna. O ar ficou denso, frio. A vela se curvou como pressionada por dedos invisíveis. A voz surgiu no canto mais escuro do quarto. Você lembra, Helena? Lembrar do quê? Ela murmurou, abraçando os braços ao peito. Da água gelada, da dor, da escuridão que te acolheu primeiro. Helena fechou os olhos. Por um instante, sentiu-se novamente submersa, lutando contra a superfície congelada do rio. Ouviu o gelo estalando. Sentiu o peso da água cobrindo seus pulmões. Sentiu a quietude do fim. Eu não quero mais isso, sussurrou. Eu não aguento mais. A voz respondeu com uma tristeza profunda, quase humana. Eu também não, mas você me deixou lá, esquecido, incompleto. Helena respirou fundo, o peito ardendo de medo e compaixão. Pela primeira vez, percebeu que aquela coisa que a aterrorizava também sofria. E foi aí que sua ideia tomou forma completa. Ela precisaria retornar ao rio. Precisaria enfrentar o momento da morte. Precisaria encontrar o que ficou preso e libertá-lo. A madrugada ainda não havia terminado quando Helena vestiu seu manto mais grosso e saiu de casa. O vento cortava a pele como lâminas e a lua cheia iluminava a trilha estreita até a beira da floresta. Cada passo parecia pesar séculos. A entidade a seguia, invisível mas presente. Cada sombra se alongava demais. Cada som do mato parecia suspenso, como se o mundo inteiro segurasse a respiração. Quando chegou ao rio, o gelo brilhava como vidro sob a luz da lua. O mesmo rio onde quase morreu. O mesmo rio onde uma parte dela ficou para sempre. Helena ajoelhou-se na margem. Seu corpo tremia, de frio, de medo, de memória. Eu estou aqui, disse a voz falhando. Eu nunca saí daqui, respondeu a entidade, agora mais vívida do que nunca. Foi aqui que você me deixou. A superfície do gelo começou a escurecer, como se uma sombra subisse das profundezas. O ar ficou tão frio que queimava. A figura tomou forma. Um contorno humano, distorcido, com olhos abertos demais, como se estivesse eternamente preso no instante da morte. A parte morta de Helena. Por que voltou? Perguntou a sombra. Para terminar o que começou? Ou para me apagar? Para te libertar e para me libertar. A sombra pareceu hesitar, como se aquilo fosse um sentimento novo. Helena então colocou as mãos sobre o gelo. O frio mordeu seus dedos até o osso, mas ela não recuou. Eu te neguei por anos, neguei a dor, neguei a morte. Ela engoliu seco. Mas você é parte de mim. Eu preciso aceitar isso. A entidade inclinou a cabeça. O vento parou. As árvores silenciaram. Então me aceite. Me veja. Helena fechou os olhos e deixou a memória inteira voltar. O gelo quebrando, a queda brusca, a água entrando em seus pulmões, o desespero, a dor, o silêncio e, finalmente, a escuridão. Quando abriu os olhos, lágrimas escorriam pelo seu rosto. A sombra diante dela parecia menos monstruosa, menos distorcida, mais humana. Eu vejo você, disse Helena. E eu posso descansar? Perguntou a sombra, quase infantil. Sim,
Ela tocou o gelo com ambas as mãos, e a entidade lentamente se dissolveu em fragmentos de sombra que se espalharam pelo rio, como se voltassem ao lugar de onde vieram. O ar ficou morno de repente. O peso no peito de Helena desapareceu. A sensação constante de ser observada se desfez como fumaça. Pela primeira vez em décadas, ela sentia leveza. Quando voltou para casa, ainda antes do amanhecer, deitou-se na cama e dormiu. Dormiu profundamente. Dormiu como alguém que finalmente devolveu a morte para a morte. Na aldeia, as pessoas notaram a mudança. Helena voltou a sorrir, sua pele ganhou cor, seus olhos se acalmaram. Mas ela nunca contou a verdade. Nunca falou sobre a entidade, sobre o rio, ou sobre o momento em que encarou sua própria morte para se libertar dela. Só guardava uma certeza silenciosa. Algumas sombras não vêm de fora. Algumas vêm de dentro. E só podem ir embora quando finalmente são vistas.